nervosa. Para. Faltam 3 dias. Para o ano novo. Para o ano novo. Faltam 3 dias para 2012. Olha. Para 2012. Já compraste as passas? Hã? Já compraste as Eu passas? estou completamente passado. Completamente. Há anos. Boa tarde, bem-vindos ao Portugal do Coração. É verdade, boa tarde. Boa tarde, público. Ainda está tudo com açúcar nos lábios das filhós, não está? Das abanadas também. Bem, Por aí fora. Vai. Queridinha, hoje temos uma história maravilhosa. Temos uma história maravilhosa de amor, de sucesso, não é, Nota? De trabalho e de grandes sorrisos. É verdade, a nossa convidada é a Mafalda Leitão, que começou a trabalhar aos 14 anos. Casou e foi mãe aos 16 anos. Vês? Põe os olhos da nossa convidada. E hoje tem uma família que se mantém junta há quase 30 anos. E é uma empresária de sucesso numa indústria em que a sua primeira inspiração foi a sua avó. Palmas para Mafalda Leitão. Olá, Mafalda. Bem-vinda. Linda, Mafalda. Bem-vinda ao Portugal do Coração. É verdade. Bom ano. Faça o favor. Ai, que bom. Oh, Mafalda, se isto não é uma história de vida empreendedora, não sei o que será É uma verdade, história não de sei vida o que será. empreendedora. Está bem disposta, Mafalda? Muito bem disposta. Estou sempre bem disposta. Está sempre bem disposta e é bonita. Muito E usa um bonita. perfume maravilhoso. Muito Seja bem-vinda obrigada. aqui à sua casa. Vamos começar exatamente pelo que dissemos. Esta história acaba por ter sido muito inspirada pela sua avó. Sim, é assim, eu sempre gostei muito de roupa e a minha avó era costureira e eu tinha a mania que também era, e pronto, com os restos dos trapitos que ela lá tinha, porque ela trabalhava para fora, e lá ia fazendo umas coisinhas, miúda, e pronto, e a minha história vem daí, não é? Acho que já gostava de roupa naquela altura. Muito miúda, com 6, Desde 7, pequenina. 8 anos, sim. Tanto que depois, aí passava inclusivamente os verões com a sua avó. Mas depois surge uma oportunidade, quando tinha mais ou menos 14 anos, sim. de trabalhar, mas durante as férias de verão, numa loja. Exatamente. Gostou tanto que se viu obrigada a pedir ao seu pai para deixar de estudar e continuar a trabalhar. Como é que foi? É assim, a minha avó tinha falecido nessa altura e normalmente nós íamos sempre ao Algarve de férias e eu nesse ano não quis ir trabalhar e pedi ao meu pai se me arranjava numa loja de roupa, porque era aquilo que eu realmente gostava. Ele tinha um amigo que tinha uma loja e pronto, pediu ao amigo para eu ir fazer os meses de férias. Foi isso que eu lhe pedi. E ele aceitou, fui fazer os 3 meses de férias, mas eu adorava aquilo. E o senhor, pronto, que tinha a loja também gostou imenso de mim, as minhas colegas também, e eu pedi para ficar. Só que o problema era o meu pai, tinha que o avisar, não é? Que já não queria continuar a trabalhar, a estudar. E pronto, pedi-lhe a ele para ir à minha casa, a pedir ao meu pai para eu ir, pronto, trabalhar, porque não queria ir mais estudar. E foi assim, foi a minha casa, o meu pai não gostou muito da conversa. Disse, Deus dá a nós a quem não tem dentes. Nunca mais me vou esquecer dessa palavra. Com tanta gente a querer estudar Com tanta gente a querer estudar e sem poder, e eu queria, com 14 anos, queria trabalhar. Mas pronto, eu tanto insisti e conseguiu. Que memórias é que tem dos verões com a sua avó, Mafalda? É assim, eu tinha 8 dias, quando fui, nessa altura não me lembro, mas sei que tinha 8 dias quando fui a primeira vez para o Algarve, porque a minha mãe e a minha avó, da parte materna, eram algarvias. Portanto, nasceram lá, estavam cá, mas nasceram lá, e nós íamos sempre, de verão, íamos sempre para lá, para o Algarve. Portanto, eu normalmente ia com a minha avó, depois os meus pais iriam lá sempre ter no mês de agosto e depois eu regressava para vir para a escola, mas as memórias são ótimas. Íamos para a Ilha de Faro, na altura em que a Ilha de Faro... A Ilha da Harmonia? Não, a Ilha de Faro passei lá mesmo, tantos verões, que é lindíssimo. no Parque de Campismo. Portanto, eu tinha uma tia que tinha uma casa um bocadinho mais à frente do Parque de Campismo. Exato. E era maravilhoso. Íamos para a ria, atravessávamos, íamos para o praia, mar, miúdos pequenos e sem aqueles problemas que há agora, não é? Que andávamos todos sem o pai atrás, nem a mãe atrás, tanto íamos para um lado, quando íamos para o outro. Portanto, as memórias são fantásticas, não é? Eu cada vez que vou àquela ilha... Claro, volta a lembrar-se de tudo. Mas, entretanto, depois consegue convencer o seu pai, a custo, mas consegue, e portanto segue o seu sonho, que era trabalhar junto da moda e da roupa. Porque há coisas que nascem connosco, não é? Ela achava aquilo o máximo, era como se tivesse tirado um curso superior e trabalhar para uma loja de roupa. Claro, aos 14 anos e ganhar o seu dinheiro ainda por cima. Exatamente, era o máximo. Mas, no
na mesma rua onde estava a loja de roupa havia também uma loja com um rapaz muito engraçado, 2 anos mais velho. Sim. Exatamente. Então conta-nos lá como é que Pronto, entretanto, aquilo era, ao lado da loja havia um pequeno centro comercial, onde havia várias lojas. Uma delas era uma loja de fotografia, onde estava o meu marido, que era uma loja que o pai lhe tinha aberto para ele, que ele gostava muito de fotografia. E mas que na altura não era seu marido? Na altura não era meu marido, claro. Portanto era um rapaz que lá estava. E eu ia lá ao café, tomar café, porque era o café que lá havia, que era mesmo em frente à loja dele. E pronto, ia ao café e vinha para a loja, normalmente aquilo dava assim uma volta, entrava para um lado, ia para o outro, e ele começou a olhar para mim. Ele começou a guardá-la na sua memória fotográfica, não é? E pronto, e até que ele olhava para mim, olhava para ele, aquelas coisas que acontecem. E pronto, e já lá vão quase 30 anos. 30 anos? Não é 30 mas é 27. Porque depois surgiu uma outra oportunidade de enfrentar o seu pai também. Pois, a segunda vez, que nunca mais me esqueço também. Entretanto, aquelas brincadeiras que acontecem, eu fiquei grávida, né? Com 16 anos ficou grávida. Aquelas brincadeiras que acontecem, não é? Que acontecem a muitas pessoas sem um décimo das possibilidades. Exatamente. E o que é que vamos fazer? Vamos casar. Olha, 16 anos. O que é que vamos fazer? Vamos casar. E ele tinha 18. Ele tinha 18. Vamos casar. Pois claro. Mas agora dizer ao meu pai. Pronto, mais uma vez. Fomos ter com o meu pai. O meu marido chega-se ao pé dele. O meu pai estava... Nós vivíamos numa vivenda. Atrás tinha um terrenozinho onde ele estava sempre a plantar. E ele estava lá nesse dia, um domingo ou um sábado. E o meu marido, Senhor Leitão, preciso falar consigo. E ele, então, diz lá o que é que queres. Eu e a Mafalda queremos casar. Bem, eu imagino. Isso não é bem falar comigo, né? Quer dizer, a conversa não pode ser assim. Não é bem, vamos falar. Preciso falar consigo. E pronto, mas... E a parte da gravidez veio depois? A parte da gravidez já foi depois. Isso não, pois é, melhor, ele sabia, mas aquela coisa, sabia, mas faz conta que não sabia. Mas pronto, foi um casamento. Olha, e correu tudo muito bem, que isso é que é muito importante. Muito bem, e hoje tem dois filhos. Tenho um com 27. Que é economista? Economista, sim. Um excelente filho. E tenho uma Margarida com 12 anos, que faz 13 em janeiro, agora já dia 4. Que veio 14 anos depois do Igor de ter nascido, nasceu a Margarida. E depois cruza-se também na sua vida uma mulher muito importante, que primeiro começou por ser sua médica ginecologista, passou a ser amiga, que quando chega grávida aos 16 anos ao consultório, o que é que ela lhe disse? É assim, é das pessoas que eu mais adoro aquela médica, porque além de ser, sabe que com 16 anos ir a uma ginecologista dizer que está grávida, quer dizer, naquela altura, porque no fundo não é, foi há quase 30 anos, não é muito normal, não é? E ela tinha o consultório há pouco tempo, na altura o consultório mesmo. E eu soube que ela havia lá médica, portanto que havia lá ao pé de mim aquela médica, que era boa, fui lá ter com ela. E ela voltou, portanto, chorei a chorar, não é? Com 16 anos, a chorar, a dizer que estava grávida, mas que pronto, mas queria ter o filho. Muito assustada, e ela disse-me aquilo que eu nunca mais me vou esquecer, que era aquilo que acho que precisava de ouvir naquela altura, era uma Mafalda, você não matou ninguém, não roubou ninguém, está grávida. Portanto, eu estou aqui para ajudá-la, sou médica, ginecologista, e vou ajudá-la naquilo que você decidir. Se você decidir ter o seu filho, eu ajudo. Se não decidir, eu ajudo na mesma. Isto eu nunca mais vou esquecer, porque é aquilo que eu precisava de ouvir naquele momento, está a perceber, com 16 anos, mais uma força ali para me ajudar. Eu sabia que estava ali mais uma força para me ajudar, e tem sido, há 28 anos, que tem sido a minha médica para tudo. É médica, psicóloga, não é? Médica, amiga, companheira, não é? E depois casou? Casei. Como é que foi em termos profissionais? Seguiu sempre o seu sonho, nunca o abandonou? Sim. Entretanto, portanto, trabalhei nessa loja durante bastante tempo. Surgiu uma oportunidade, um anúncio de ir vender, que eu tinha tirado a carta, já anteriormente, estava o meu marido, olha, eu tirei a carta que estava o meu marido na tropa, trabalhava 24 horas quase por dia, para
portanto, para conseguir, porque ele estava na tropa, mas eu queria tirar a carta, e então fazia 2 turnos. Fazia turnos de 2 pessoas. Não, na mesma loja, só que eles, como tinham centro comercial, tinham outras lojas mais no centro comercial, eu decidi ir para o centro para fazer os 2 turnos para ganhar 2 ordenados. E para tirar a carta, que era aquilo que eu queria. E, entretanto, passado uns anos, já com a carta, surgiu uma oportunidade de um anúncio para vendedora. Eu disse, porque é que não é de ir para vendedora? E fui a Algés, uma entrevista, cruzei-me na altura, era a Sílvia Riso, que é a Sílvia. Essa grande doida, tão querida. Um beijinho para a Sílvia. Um beijinho para a Sílvia. A Sílvia trabalhava lá no armazém e, portanto, ainda não estava neste mundo, não é? E pronto, fizemos a entrevista entre várias e eu fiquei como vendedora, deram-me uma carrinha para ir trabalhar, para ir vender para as lojas, mas entretanto eu e a Sílvia começámos a criar uma empatia muito grande entre as duas. Ela era a menina do armazém que eu ligava, Sílvia, olha, põe isto de lado e não sei o quê. Portanto, na altura havia muita loja, o trabalho era muito, e ela assim, por que não vamos as duas vender para a rua? Pronto, isso é outro episódio da vossa vida. Foi quando se lançaram numa turnê. Numa turnê pela rua com a roupinha. Olha a cuequinha, olha a calcinha. Exatamente. Eu imagino a Sílvia. Olha, essa é que era mesmo assim. Como? Era mesmo assim. Era assim. Daqui a pouco já vamos ouvir exatamente como é. Eu sei dessa faceta da história da vida dela. Muito bem, já vamos continuar a falar, também a receber outros convidados, mas para já vamos até ao